Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 30 de novembro do ano 2020, pelo calendário gregoriano, e pelo calendário judaico. Hoje nós estamos no dia 14 do mês de Kislev do ano 5781. Pela graça bendita e maravilhosa do nosso Deus, estamos mais uma vez em A Tarde com a Torá. E dessa forma, nós estamos aí trazendo um pouco da luz da Torá, da luz da Shekhinah, da presença divina. E hoje, estamos aí no último dia do mês de novembro do ano 2020. Estamos chegando aí próximo ao final do ano gregoriano de 2020. E que o Eterno, que até aqui nos conduziu, nos guardou, nos protegeu, nos abençoou, que nós possamos aí ter um ano civil gregoriano 2028 melhor do que o ano de 2020, Desde já que as nossas preces sejam em torno disso daí. E no ano 5781, que é o ano judaico, que é a nossa base para as nossas leituras bíblicas, para as leituras de salmos, para que nós possamos estar nos fortalecendo a nossa vida espiritual, para que a nossa jornada neste mundo de Asiá, o mundo da ação, esse mundo inferior, nós possamos aí, sem sombra de dúvidas, sermos fortalecidos numa harmonia entre o físico e o espiritual, deste mundo Asiá, da ação, com a elevação ao nível espiritual que vem dos céus, que vem do trono da graça de Hashem, para que nós possamos ter aí uma harmonia e possamos dessa forma estarmos aí indo em frente na nossa jornada, levando o monoteísmo à frente, fazendo com que Hashem ele seja grandemente exaltado e engrandecido. A você que está conosco, que seja de forma especial a bênção de Hashem sobre a tua vida, a tua família e os teus negócios, a tua vida secular, profissional, familiar, que em tudo que você colocar as suas mãos, que tenha a bênção bendita do nosso Hashem. Ok? Donária Carmo, isso, shalom, shalom. Donária, eu sou emissário, ok? Não sou rabino. O nosso rabino é Yaakov Gerenstadit, é a nossa liderança aqui no Brasil. Junto com ele temos os rabinos, o Michel Tabassnik e o Rav Shimon Brand, Então, só para esclarecer aí, eu não sou rabino, sou, pela graça bendita de Hashem, nomeado pelo nosso rabino Yaakov Gerenstadit, como emissário, liderança em Bauru e região, ok? Que o Eterno renove essa graça na vida nossa, para que nós possamos cumprir a missão que nos foi confiada de levar a Bauru e região, a partir de Bauru e região, levarmos um monoteísmo. E nessa grande sala de aula, de estudo da Torá, que nós possamos aí alcançar vários lugares. E essa grande sala de estudo da Torá, não resta dúvida que é uma grande bênção. Podemos ir em vários estados ao mesmo tempo, bem como possamos ir aí também em várias cidades e localidades. Bendito seja Hashem por isso. A Edina Silva, a Elaine Crespo, de Bauru, também está conosco nessa tarde. A Maria Luísa, de Palmas, Tocantins. São algumas localidades que nós já conseguimos aí gravar, Então a Donária, coloque aí o nome da sua cidade e região para que a gente possa gravar aí também a localidade, em que você está se conectando conosco, ok? Nessa tarde, queremos trazer a você um pouco mais das gotas da sabedoria de Hashem, através do nosso Rebbe, Menachem Mendel,
e dessa forma nós possamos aí enriquecer um pouco mais o nosso conhecimento, a nossa sabedoria em Hashem, o nosso Todo-Poderoso. Ok? Então vamos lá para a primeira gota da sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel. O título dessa gota aqui no momento é sobre reconstituição. Cássia Regina Silveira, Shalom, Shalom. O Vinícius Costa, né, de Ribeirão Preto, São Paulo também, região de São Paulo, aqui do interior. Reconstituição. No começo tudo existia como um só todo, num único pensamento. Então o todo caiu e estilhaçou-se em minúsculos fragmentos e fragmentos de fragmentos. Agora o homem recolhe os pedaços e diz: este parece encaixar-se neste, e esse se relaciona com aquele, até reconstituir o todo como ele era no pensamento primordial. Não é a causa e o porquê das coisas que nós encontramos. As coisas são como são, porque foi assim que o seu Criador decidiu que elas deveriam ser. Isso está além do domínio da inteligência. A beleza da inteligência é que ela descobre a harmonia e a elegância do todo conforme ele foi originalmente concebido. Então, nessa reconstituição, tudo existe como um todo no pensamento do Criador. Ou seja, quando você vê esse universo, ele era uma única coisa no pensamento do Eterno. Tudo que existe no mundo visível e no mundo invisível era uma única coisa no pensamento do Criador. Em seguida, pela sua permissão, o que aconteceu? Ele permitiu com que este único pensamento viesse a existir. E a partir do momento que ele permitiu que isso viesse a existir, então o Rebbe nos diz que ele caiu do pensamento e estilhaçou-se, ou seja, em minúsculos fragmentos e fragmentos de fragmentos. Ou seja, quando saiu do pensamento do Todo-Poderoso, aquilo que era uma única coisa, ela veio à existência, por isso que fala caiu, certo? Veio à existência e o seu único pensamento, ele foi estilhaçado, quer dizer, as coisas vieram a existir de formas em milhares, em milhões, bilhões, trilhões e por aí afora de fragmentos. Isso falando dentro do nível de universo. Para este planeta, o mundo de Asiá, que é o mundo da ação onde nós habitamos, certo? Esses fragmentos que aqui estão, também eles foram estilhaçados em fragmentos e fragmentos, milhares e milhões de fragmentos desta forma. Mas aí ele trouxe o homem, que ele também formou a sua imagem e semelhança. Se o mundo ele permanecesse perfeito, então o homem ele não teria o mérito de conquistar alguma coisa. E Deus permitiu com que este seu único pensamento caísse, viesse a estilhaçar e tornasse-se em milhares, milhões e bilhões de fragmentos e fragmentos. Aí ele coloca o homem nesse universo para que ele venha como um quebra-cabeça, que nós conhecemos muito bem, venhamos começar a montar o quebra-cabeça, peça a peça, fragmento a fragmento, para que nós possamos fazer com que
aquilo que era o único pensamento de Deus, através das nossas ações, eles possam ser juntados, esses fragmentos, para que eles possam tornar a ser uma coisa só. Diante disto, o que nós podemos concluir? Que a nossa missão, ela é muito grande, ela é muito extensa. Ou, numa outra palavra, temos muito trabalho para fazer. Por isso disse o profeta, né? Por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? O que está dizendo aqui o profeta? Ele está dizendo sobre exatamente a Torá. O nosso foco precisa estar na Torá. As nossas ações precisam estar na Torá. Como diz o proverbista, toda a nossa riqueza no campo material e financeiro precisa estar focado na Torá. Porque a nossa missão é restaurar este mundo. É juntar fragmento com fragmento, peça por peça, e ir encaixando, colocando cada peça no seu devido lugar. Por isso que é importante o nosso conhecimento de Torá, as 7 leis de Noé, as suas 66 ramificações para nós não judeus. Por isso que é importante nós estarmos aí com a nossa leitura de Torá diária, para que a nossa alma divina ela seja cada dia fortalecida, para conectar-se constantemente com a centelha divina de Hashem que está no interior de cada uma das nossas vidas. E nessa conexão, nós então somos levados por essa centelha divina a nos conectarmos com o Ein Sof, o infinito. E nessa conexão com o infinito, ele vai nos capacitando dia a dia para cumprirmos a nossa missão, trazer luz para este mundo tenebroso, trazer saúde para este mundo doente, trazer vigor espiritual para este mundo que está envolto nas trevas e com isso nas suas fraquezas. E portanto, nós precisamos manter essa conexão com Deus, para que nós possamos cumprir a nossa missão, sarar a nossa terra, para que os dias de Mashiach sejam abreviados e que os dias de Mashiach sejam para o nosso tempo, para o agora, e que seja de fato para agora. Amém. A segunda gota de sabedoria que queremos trazer para essa tarde, e ela está bem, não só para os judeus, mas para nós não judeus, ela é muito importante também, né? Aliás, nenhuma palavra da Torá cai por terra. Tudo está ligado ao povo judeu e aos não-judeus que abraçam a fé monoteísta. Então a segunda gota de sabedoria do nosso Rebbe, Menachem Mendel, diz: cada palavra da Torá é uma história de sua vida, em todos os momentos da sua vida. Primeiro, Noé, recebeu a ordem de entrar na arca. Depois de sair da arca e entrar no mundo novo. Ou seja, primeiro Deus deu uma ordem para Noé entrar na arca. Em seguida, quando findou o dilúvio, Deus deu outra ordem a Noé: saia da arca. E ao sair da arca, ele entrou no novo mundo, ou mundo novo. Você deve fazer as duas coisas. Primeiro, você precisa entrar em sua arca. Depois, saia dela e entre no mundo. Se a sua arca for real, então o mundo no qual você entrará
não será o mesmo mundo que você terá acabado de deixar. E aí? Caiu a ficha? Eu não escutei nenhum barulhinho de ficha caindo aí, não. Caiu ou não caiu? Não escutei nenhuma ficha caindo, ou seja, eu não vi nenhum amém, né, com nu no final, amém, né, caindo aqui na nossa live. Você entrou na sua arca? Você obedeceu a ordem divina de entrar na arca? E depois a segunda ordem, saia da arca para entrar no mundo novo. Qual é a tua arca? Lembra da gota da sabedoria do Menachem Mendel, nosso Rebbe de ontem, falando o que é a nossa arca? A Nadir Pereira e a Maria Luísa falaram amém. Então, entenderam aí da arca. Ok? Então vamos recordar. O que a sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel disse para nós ontem sobre a arca, né? A Malu, lá do Distrito Federal, também disse amém. Então qual que é a arca nossa? Então a arca é a palavra da Torá e as nossas orações. Esta é a nossa arca. Então entrar na arca significa entre na Torá e entre na intimidade das tuas preces. Assim como Noa foi ordenado a entrar na arca, depois sair da arca para entrar no mundo novo, então o Rebbe traz para nós esta realidade da seguinte forma: você deve fazer as duas coisas. Primeiro, entre em sua arca, entre no estudo de Torá, entre nas vossas preces diárias, na sua intimidade. Esta é a tua arca, a minha arca, a nossa arca. A leitura bíblica da Torá diária, o chamado à leitura da Torá diária, as nossas preces diárias. Esta é a nossa arca, que significa, é a palavra da Torá que nos reveste. São as nossas preces que faz criar em torno de cada um de nós essa atmosfera da arca divina. Dessa forma, você entrando nesta arca, a tua arca, que é a sua leitura bíblica diária da Torá, o estudo bíblico diário da Torá, e mais as suas preces diárias da Torá. Então você entrando nela, nesta arca, a segunda ordem diz, saia dela. Quer dizer, não é para você ficar trancafiado dentro da tua casa, não é para você ficar trancafiado dentro de si mesmo, sem revelar a luz divina que está em ti, sem revelar a Torá que está em ti, sem revelar as boas novas, como diz o profeta Ishayahu, bem-aventurados são os pés daqueles que anunciam coisas boas, coisas novas. E portanto, então a segunda ordem diz, saia da tua arca, e o teu mundo não será mais o mesmo. Ou seja, a partir do momento que você vem para o monoteísmo, abraça verdadeiramente esta fé genuína, junto com os judeus, a crença no único Deus, aquele que é um e único, indivisível e incorpóreo, que não nasceu e nem morreu, que não é homem nem filho do homem, porque ele não é mentiroso. Aquele que não tem nem princípio e nem fim, porque ele é o Ein Sof. E você, saindo da tua arca, então você vai agora viver, não mais naquele mundo anterior que você vivia, da forma que você vivia. Você agora tem um novo código de ética
um novo código de moral, um novo código espiritual para você viver e testificar desta realidade. Então agora o teu compromisso é revelar às pessoas o que Deus revelou a você. Entra em tua arca e saia dela para um mundo novo, em que você vai enxergar de forma diferente, vai se manifestar de forma diferente, que também você vai saborear deste mundo de forma diferente como antes, porque agora você não está mais lá embaixo, nos níveis inferiores espirituais, porque agora você está mais elevado espiritualmente. E você, com este mundo físico, com a sua vida, você elevou ao nível espiritual que Deus fez descer para haver harmonia, equilíbrio e viver esse mundo novo, para que as pessoas possam também estar contigo em direção à ascensão nos dias de Mashiach. Baruch Hashem. Amém? Aleluia. Vamos ver o que temos hoje para a nossa história judaica, né? Então hoje, trazendo aqui um pouquinho sobre a história judaica, hoje é 14 do mês de Kislev do ano 5781. E o que a história traz para nós? Hoje então vamos falar sobre duas questões da nossa história judaica. Primeiro, o nascimento de Reuven, o primogênito de Yaakov, ou seja, segundo os nossos sábios, diz que no ano 1568, antes da Era Comum, né, nasceu Reuven, o filho primogênito, portanto o filho mais velho de Yaakov e Leia. Ele nasceu em Harã, na Mesopotâmia, a 14 do mês de Kislev do ano 2193, a contar da criação, certo? Então, contando da data da criação, Reuven nasceu no dia 14 de Kislev do ano 2193. Em direção à Era Comum, que é esta era que nós vivemos, foi no ano 1568, antes da Era Comum. Como primogênito de Yaakov, foi inicialmente indicado para a liderança de Israel e a receber uma porção dupla da Terra Santa. Mas esses privilégios lhe foram tirados e dados respectivamente a Yehudá e Yosef, porque ele pecou violando a cama de seu pai. Reuven tentou em vão impedir a perseguição de Yosef por parte de seus irmãos no ano 2216, a contar da criação, e depois os admoestou por vendê-los como escravo. Em 2238, a contar da criação, ele se mudou para o Egito com seu pai, irmãos e seus filhos, onde morreu no seu 125º aniversário, quando ele completou 125 anos, né, no ano 2318, a contar da criação, e no ano 1443, antes da Era Comum. Então, na data de hoje, nós temos aí o nascimento de Reuven. Nesse dia também, 14 de Kislev, do ano 1928, da nossa Era Comum, o Lubavitch Rebbe Menachem Mendel Isnerson casou-se com Rebestessim Raya Mushka Isnerson, que nasceu em 1901 e faleceu em 1988. Ela era filha do meio, né, do Rabi Yosef Yitzhak Isnerson, né, que foi o sexto Rebbe de Lubavitch.
O casamento foi realizado em Varsóvia, na Polônia, na Yeshiva Tomichei Temimim de Lubavitch. Por ocasião do falecimento do Rabi Yosef Tzahak, em 1950, o Rabi Menachem Mendel sucedeu seu sogro como Rebbe de Chabad. 14 de Kislev de 1953, no Farbrengen, celebrando seu 25º aniversário de casamento, o Rebbe disse a seus Hassidim: este é o dia que me ligou a vocês e vocês a mim. Ok? Então essas são as duas datas, aliás, são dois fatos que nos conecta na data de hoje, 14 de Kislev. Ok? Vamos para a leitura da nossa segunda aliá, que está no capítulo 32 de Bereshit, Gênesis, e nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 30, com comentários de Rashi, ok? Então, capítulo 32, a partir do versículo 14. Yaakov dormiu ali naquela noite, e na manhã seguinte aplicou sua terceira estratégia, o envio a Esav de um presente propiciatório. Depois de tirar o dízimo de suas propriedades, conforme prometera a Deus que faria, ele selecionou um presente para seu irmão Esav, do que sobrou, e era, portanto, legitimamente seu, podendo ser presenteado. Primeiro, ele preparou um presente de pedras preciosas e joias. Em seguida, separou animais de 5 tipos, fornecendo às fêmeas de cada espécie o número apropriado de machos da mesma espécie para o acasalamento: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo que amamentavam com ambas as suas crias, e 30 camelos machos para acasalarem com elas, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos, porque os camelos se acasalam recatadamente. A Torá não menciona os parceiros machos explicitamente. Ele entregou-os todos aos cuidados de seus servos, rebanho por rebanho, e disse a seus servos: avançai um dia de viagem à minha frente, e eu irei atrás. Mantende infalivelmente distância entre um rebanho e outro. Isso fará o presente parecer mais admirável, e espero agradará a cobiça de meu irmão. Versículo 18. E assim ordenou ao primeiro: quando meu irmão Esav te encontrar e perguntar: homem, de quem és? Isto é, quem te enviou? Aonde te diriges? E para quem são enviados esses rebanhos diante de ti? Dirás, respondendo às suas perguntas pela ordem que ele as fez: eu sou um emissário de teu servo Yaakov, e este é um presente enviado a meu senhor Esav. E o primeiro, o próprio Yaakov, também está logo atrás de nós. Ele deu instruções semelhantes ao segundo e ao terceiro, e todos os outros que seguiam os rebanhos, dizendo: com tais palavras falareis a Esav quando o encontrardes. E direis ainda: teu servo Yaakov também está logo atrás de nós, pois ele pensou: eu o apaziguarei com o presente que está sendo mandado na frente, depois o defrontarei. Talvez então ele me mostre mercê. Yaakov estava furioso por ter de tomar todas essas medidas preparatórias para seu encontro com Esav. E assim o presente de joias e animais passou adiante à frente dele. Yaakov mandou um séquito composto de alguns dos anjos que Deus enviara para protegê-lo.
Quando defrontaram com Esav e seus homens, esses anjos assumiram forma humana e perguntaram-lhes quem eram. E eles responderam que eram homens de Esav, e os anjos os atacaram. Os homens de Esav rogaram misericórdia, invocando o mérito de Esav como filho de Issaque. Mas isso não impediu que os anjos continuassem a investida. Os homens então invocaram o mérito de Esav como neto de Abraham, mas isso também não deteve os anjos. Depois invocaram o mérito de Esav como irmão de Jacó, e os anjos disseram: se é assim, sois dos nossos. E finalmente desistiram, permitindo que Esav e seus homens prosseguissem. Jacó dormiu aquela noite no acampamento. Naquela noite, ele levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e todas as irmãs gêmeas deles, e atravessou o val do rio Iaboque. Ele escondeu sua filha Diná em um caixote para que Esav não a visse e a desejasse. Embora o motivo de sua cautela fosse louvável, Jacó, na verdade, errou, pois a retidão extraordinária de Diná a teria habilitado a regenerar Esav. Ele tomou-os e carregou-os para o outro lado do rio, um de cada vez, erguendo-os em uma margem e colocando-os na outra margem. E depois carregou todas as suas posses para o outro lado do rio, do mesmo modo. Ele então voltou para apanhar alguns objetos pequenos que distraidamente havia deixado para trás. Assim Jacó ficou sozinho na margem do rio, norte do rio Iaboque. O anjo da guarda de Esav assumiu a forma física de um homem e lutou com ele até o raiar do dia. Essa luta foi uma manifestação física da luta interior espiritual dos 2 irmãos pelo direito de primogenitura. Quando o anjo da guarda de Esav viu que não podia vencê-lo, ele tocou a articulação do quadril de Jacó, de maneira que a articulação do quadril de Jacó deslocou-se em sua luta com ele. O anjo então disse: deixa-me ir, pois devo ir cantar meu louvor matinal diário a Deus, pois o dia está raiando. Mas Jacó disse: não te deixarei ir, a menos que primeiro me abençoes, reconhecendo meu direito, as bênçãos que meu pai me deu, que Esav agora contesta. E o anjo perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. E o anjo então disse: sê paciente, Deus logo te aparecerá e te dará um nome alternativo. Não mais se dirá que o teu nome é apenas Jacó. Jacó vem do verbo acav, enganar, que sugere que usurpaste as bênçãos de Esav, mas também será chamado de Israel, que vem da raiz serará, que significa nobreza. Também significa lutou com Deus, que indica que obtiveste as bênçãos de teu pai honrosamente, pois lutaste comigo, um anjo de Deus, e com homens, isto é, com Esav e com Lavã, pelo que é legitimamente teu, e venceste a nós 3. Estarei presente para consentir com a atribuição deste nome adicional, reconhecendo assim teu direito da primogenitura. Jacó indagou e disse: por favor, diga-me teu nome. E ele respondeu: por que perguntas qual é o meu nome? Nós, anjos, não temos nome fixo. Nosso nome expressa meramente a missão de que somos incumbidos. Portanto, ele muda, quer dizer, o eterno. Ele muda quando nossa missão muda. Jacó não concordou em esperar até que Deus lhe aparecesse em algum momento no futuro, pois queria
que o anjo da guarda de Esav reconhecesse seu direito de primogenitura antes de seu confronto com o próprio Esav. Assim, conforme Iacove solicitara, o anjo abençoa Iacove ali, naquela hora. Iacove então soltou o anjo e ele desapareceu. Então encerramos a nossa segunda aliá. Vamos dar uma olhadinha mais profundamente nesse encontro entre Iacove e o anjo da guarda de Esav. Vamos ver o que os nossos sábios do Rabbad traz para nós também, para aprimorar, aprofundar e elevar ainda mais o conhecimento sobre esta realidade. A primeira coisa que nós temos que focar, a luta de Iacove neste mundo de Asiá, neste mundo inferior que nós habitamos, portanto, a sua luta física, naquele momento, o anjo da guarda de Esav, ele tomou a forma de um ser humano e ele entrou num embate com Iacove, neste mundo de Asiá, neste mundo inferior, como nos diz a Kabbalah, ok? Mas, segundo os sábios, dizem que este fato aqui foi um reflexo do que estava acontecendo nas regiões celestiais. A luta que se travava nas regiões celestiais, portanto, no mundo espiritual, ela refletiu aqui no mundo de Asiá. Então, esta foi a realidade dos fatos. É olhar no espelho, ok? Isabel Marmol Piso, a minha querida irmã de Franca, interior de São Paulo, né, se conectando conosco aí. Que o Eterno abençoe a ti, minha querida irmã, e toda a sua família aí, a Fatinha, o Chico, né, a Cacá, o Guilherme, a Harumi e a Flora, né, que está chegando aí, né, que sejam motivos de grandes bênçãos para vocês aí, viu? Shalom, shalom para vocês aí. Então, não podemos esquecer que, para nós entendermos, né, nós estamos diante de um espelho, um mundo espiritual refletindo no mundo físico aquilo que está acontecendo no mundo espiritual, e a nossa vida está refletindo essa realidade aqui. Quando nós entramos na nossa arca, ou seja, quando nós entramos na nossa arca, que é a Torá e as nossas preces, as palavras da Torá e as nossas preces, então nós formamos em nosso exterior, ou seja, nós formamos em nossa volta a nossa arca, a Torá e as nossas preces. Automaticamente não podemos esquecer que o mundo de Asiá, esse mundo físico, esse mundo inferior, ele é um reflexo do mundo mais elevado, o mundo espiritual. Então, diante das circunstâncias que a vida nos apresenta, não esqueça desta visão e deste detalhe. E se nós permanecermos realmente na Torá e nas nossas preces, uma coisa é certa, Deus nos garante a vitória. Podemos, à semelhança de Iacove, sairmos feridos, mas não mortos. Podemos, à semelhança de Iacove, sairmos feridos, como diz em um dos salmos, que os nossos adversários, eles nos empurraram para que caíssemos no abismo. E o impacto deste embate, desta luta, deste empurrão, foi muito forte, que humanamente falando, nós poderíamos dizer, eu não vou suportar isto, mas nós temos a realidade da nossa arca, as palavras da Torá e as nossas preces. Então, por mais que aparentemente os nossos adversários possam parecer fortes, por mais que as nossas adversidades
possam se apresentar de formas poderosas e intransponíveis, nós temos a força do Eterno conosco. Ou melhor, vamos dar uma melhorada nisso? Nós temos a força do infinito conosco. Quem pode vencer o Ein Sof? Quem pode vencer a sua força? Ele aplica essa força em nosso benefício. Então, se nós não perdermos de vista estas realidades, podemos sim até sairmos feridos na batalha, mas não sairemos vencidos ou derrotados, não sairemos mortos. Sairemos bem vivos e bem fortalecidos, porque a destra de Hashem nos sustenta. Então, foco nisso e vamos em frente. Vamos lá? Aquela noite, após a sua família estar a salvo do outro lado do rio Iabok, Iacove voltou cruzando o rio novamente, porque havia esquecido do outro lado alguns dos seus pertences, umas vasilhas. Um tzadik valoriza a menor de suas posses e não a deixaria ser desperdiçada, pois cada um de seus pertences foi adquirido honestamente. Ontem nós falamos sobre essa questão, né? Algumas coisas aparentemente sem grande valor, mas ele voltou para buscar. Por quê? Porque um tzadik, ele dá valor àquilo que lhe pertence, por mais simples que seja, né? E principalmente porque foi adquirido de forma honesta. De repente foi atacado por um ser semelhante a um homem. Na realidade era um anjo, o anjo de Esav, que Deus havia mandado para lutar com Iacove. Não esqueçam, aqui vamos abrir um parênteses, não esqueçam que nada, absolutamente nada, acontece sem a permissão do Todo-Poderoso. O anjo da guarda de Esav, não resta dúvida que ele queria travar uma batalha com Iacove. Afinal de contas, né, o anjo da guarda de Esav, ele simplesmente poderia dizer assim: o meu senhor Esav, ele foi vencido por esse irmão dele mais novo, esse fracote aí, esse frangote aí. Não, pode deixar, eu vou tomar conta desse rapaz aí. Eu vou acertar as contas com ele. Só que antes dele fazer isso, ele tem que ter permissão. A permissão do Todo-Poderoso. E por isso que fala, os sábios dizem, né? E Deus havia mandado para lutar com Iacove, ou seja, Deus permitiu com que o anjo da guarda de Esav fosse lá lutar com ele, ok? Então, né, voltando nesse campo aí, não esqueça, seja algo bom ou ruim, né? Seja algo agradável ou desagradável, algo que te faça feliz ou algo que te faça infeliz, que aconteça na tua vida. Isto tem a permissão do Todo-Poderoso. Então, antes de reclamar, antes de se alegrar em excesso, antes de qualquer coisa, agradeça por esse momento, seja ele qual for, ao Todo-Poderoso. Iacove se defendeu, mas o anjo continuou tentando derrubá-lo. Os dois lutaram durante toda a noite, ou seja, não foi fácil a luta para Iacove. Ele teve que lutar e lutar mesmo, ele teve que ir além dos seus limites. Ele não teve tempo para sentar ali, né, na beira do rio, ele não teve tempo de sentar ali na areia e ficar aí, falou: oh Deus, por que isso veio acontecer comigo? Logo comigo, por que comigo? Ele não teve tempo, porque a batalha não teve tréguas, não teve espaço de tempo. A luta, ela não teve o seu stop para se respirar. Foi a noite inteira a luta. Então, portanto, não houve tempo para ficar com mimimi. Ou luta ou morre.
ou luta para sobreviver, ou vai ser abatido e derrotado. Então, por isso, a nossa força, que está na Torá, nas nossas preces, porque elas estão fundamentadas no eterno, nós não temos tempo para ficarmos com frescura, porque infelizmente muitas vezes as pessoas ficam com frescura e perdem o foco. Você está diante de uma batalha, porque essa batalha, no final dela, existe uma grande recompensa para você, existe uma grande bênção para você, porque você vai conquistá-la pelos seus méritos, pelos seus esforços, junto com Hashem, Hashem junto contigo. E nesta conclusão desta luta, dessa batalha, você vai obter vitórias e conquistas, e você será o grande beneficiado, será o grande vencedor, com muitas bênçãos da parte de Hashem. Quando a alvorada despontou, o anjo viu que a Shekhinah pairava sobre Yaakov. Seja qual for o teu adversário, seja qual for a tua adversidade, assim como a Shekhinah estava sobre Yaakov, ela também paira sobre você. Você não está sozinho na tua luta. Você não está sozinho diante da tua adversidade. Se você sente que as suas forças começam a ficar fracas, peça para Deus renovar as tuas forças. Não peça substituição, não. Não peça para Deus substituir você nessa luta, não. Senão você perde o privilégio. Você perde o mérito. E aí você vai perder a vitória e a conquista, a recompensa, ok? Então, quando a alvorada despontou, o anjo viu que a Shekhinah, a presença divina, pairava sobre Yaakov, protegendo-o, e soube então que não poderia vencê-lo. Mas ele deslocou uma parte da coxa de Yaakov, que não podia mais caminhar sem mancar. Quando o sol saiu, o anjo implorou a Yaakov: deixe-me ir agora, já é dia. E Yaakov perguntou: por quê? E o anjo explicou: sou um anjo de Deus, pela manhã tenho que estar no céu para cantar louvores a Deus. Yaakov disse: deixe que os seus companheiros digam Shirá, cânticos, em seu lugar, e você cantará amanhã em vez deles. E o anjo disse: isso não é permitido. Se você não me soltar para que eu possa cantar agora, perderei minha vez para sempre. E Yaakov respondeu: não o deixarei ir, a menos que admita primeiro que eu tinha razão ao tomar a bênção de meu pai, pois comprei o direito da primogenitura de Esav. O anjo disse: não posso fazer isto. Yaakov então disse: por que não pode abençoar-me, como os anjos que apareceram para Avraham e o abençoaram? Eles só partiram depois de revelar-lhe a notícia de que teria um filho. E eles foram enviados com esse propósito. Mas não posso fazer o que não me é ordenado, respondeu o anjo a Yaakov. Esses anjos que você diz que foram a Avraham, eles tinham essa missão, eles tinham autorização para isso, mas eu não posso fazer o que não me foi ordenado, porque fazendo isso estaria ultrapassando os meus limites, e como castigo eu seria expulso de minha posição no céu. Apesar disso, continuarei a recusar-me a dispensá-lo, disse Yaakov, a não ser que me abençoe. E então o anjo perguntou-lhe: qual é o seu nome? E ele respondeu: Yaakov. De agora em diante, seu nome principal não mais será Yaakov, que tem conotação de aquele que tomou as bênçãos através da trapaça, mas será chamado por um nome novo, que é Israel, significando lutar-se contra seres celestiais, o anjo de Esav, e contra mortais, Lavã e Esav, seus asseclas, e os vencestes. És merecedor das bênçãos de seu pai. Yaakov então perguntou ao anjo: qual é o seu nome? E ele respondeu:
Por que você está me perguntando qual é o meu nome? Anjos não têm nome permanente. O nome muda de acordo com a missão que cumprem. Ao amanhecer, raiou, e o anjo começou a cantar a Shirá, o seu cântico da terra, antes mesmo de voltar ao céu. Elevou a voz, louvando e enaltecendo a Deus. As hostes celestiais ouviram-no e exclamaram: em honra ao Tzadik, foi-lhe permitido dizer Shirá, cântico, na terra, enquanto sua voz alcançava os céus. Então, esta foi a luta, o embate entre o anjo da guarda de Esav e Yaakov, né? Para a questão de conhecimento aqui, a proibição de comer do Gid Hanashé, que significa o tendão da veia da coxa. Em lembrança à luta entre Yaakov e o anjo, na qual a coxa de Yaakov foi deslocada, a Torá proíbe o judeu de comer o tendão da veia da coxa. 2 tecidos importantes são proibidos nos quartos traseiros do animal: o tendão interno, o nervo ciático, que se ramifica desde a base da coluna e estende-se pelo lado interno da perna do animal. Este é proibido pela lei da Torá. Os sábios proibiram também o tendão externo, o nervo peroneal comum, que se estende pela coxa no lado externo da perna. Qualquer traço destes nervos devem ser removidos, e a gordura que recobre, né, o nervo ciático também é retirado. Além disso, mais 6 nervos que assemelham-se às cordas e veias específicas também são removidos. Abster-se de comer essa parte ajuda-nos a lembrar como o anjo deslocou a coxa de Yaakov, mas não pôde vencê-lo. Deus prometeu a Yaakov das mãos do anjo de Esav, Deus protegendo Yaakov das mãos do anjo de Esav, como um sinal de que mais tarde protegeria o povo judeu das mãos de Esav. O anjo conseguiu apenas feri-lo na coxa. Assim também, apesar do povo judeu passar pelo muito sofrimento nas mãos das outras nações, nunca será totalmente erradicado. Os povos jamais conseguirão exterminar o povo judeu completamente, mas infligir-lhe-ão apenas ferimentos de natureza temporária. Estes serão curados plenamente, perfeitamente, na época de Mashiach, assim como Deus curou Yaakov. Deus curou Yaakov, que nós vamos ver na próxima aliá, portanto amanhã, né? No capítulo 32, verso 32, que nós temos aqui, onde fala a respeito na aliá de amanhã, dessa cura, que também fala a mesma questão da cura no capítulo 33 e verso 18. Amanhã nós estaremos falando melhor dessa questão aí, ok? Mas adiantando, Yaakov foi curado da seguinte maneira: nesse dia o sol nasceu 2 horas antes do tempo, compensando assim as 2 horas que perdera, pondo-se cedo, quando Yaakov deixou Harã, que nós vimos na paraxá passada de Vayetze. Quando o sol se levantou, Deus intensificou a luz, revelando a Yaakov aquela resplandecente luz especial que ele criou no primeiro dia da criação, e posteriormente escondeu-a, ocultou-a do mundo, para preservá-la para os tzadikim no futuro. Ele agora irradiava estes fortes raios sobre Yaakov para curá-lo da claudicação, né, que ele estava mancando da perna. No futuro, Deus curará todos os coxos e cegos com estes mesmos raios solares, ok? O significado da luta entre Yaakov e Esav. Por que Deus enviou um anjo da guarda de Esav para lutar com Yaakov?
A batalha entre Yaakov e Esav era sinal de uma luta que estava sendo travada no céu, naquela mesma hora. O anjo de Esav afirmou perante Deus: Esav tem maiores méritos que Yaakov. Esav honrava seu pai mais que qualquer outro jamais fez. Além disso, Esav tem o mérito especial de viver em Israel, ao passo que Yaakov estava na casa de Labã, fora de Israel. E o anjo concluiu seu argumento da seguinte maneira: portanto, conclusão obviamente, Esav e seus filhos merecem governar Yaakov e os seus filhos. Então, o anjo de Yaakov entrou com o contraditório, certo? E aí, por sua vez, ele simplesmente disse, o anjo de Yaakov: Yaakov é um justo, é um tzadik, e Esav não o é. E então, Yaakov e seus descendentes é que merecem prevalecer sobre Esav e seus descendentes. Ponto final. Quando o anjo de Esav lutou com Yaakov na terra, demonstrou que, ao mesmo tempo, havia uma discussão no céu. Quem prevaleceria sobre quem? O anjo de Esav perdeu a batalha no céu, consequentemente, também perdeu a batalha na terra. Deus anunciou: embora os descendentes de Esav sejam às vezes mais fortes que os de Yaakov, no final, principalmente nos dias de Mashiach, no tempo de Mashiach, plenamente, Yaakov prevalecerá sobre Esav. Então, no nível mais profundo, esse é o significado da luta do anjo da guarda de Esav com Yaakov. Ok? E assim nós encerramos a nossa live de hoje. E com a graça bendita de Hashem, amanhã nós estaremos aqui juntos com a permissão do Eterno. Se Mashiach não chegar até aquele momento, novamente então estaremos aqui nesta grande sala de estudos de Torá em A Tarde com a Torá. Shalom, shalom.